Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos na nossa Masterclass Simplificando a Reabilitação Oral. Eu sou Albano Luiz Bueno, eu sou professor clínico em reabilitação oral há mais de 24 anos e eu quero te ajudar a evoluir a tua odontologia. Durante essas 3 aulas, eu vou mostrar para vocês o caminho de como você faz para dominar as técnicas para reabilitar, com naturalidade e durabilidade. Hoje, você talvez pense aí que eu não tenho experiência, será que eu vou conseguir entender, Albano? Ou, às vezes, você tem experiência, mas você tem medo, porque nunca tratou um caso de reabilitação oral, tem medo de não entregar um resultado para o teu paciente, dar aquela expectativa para o teu paciente, ou talvez tenha dificuldade técnica de não saber como executar, ou achar que essa dificuldade técnica tua é porque você não tem dom. Não, não é isso. Eu quero que você entenda que se você tiver conhecimento técnico, se você souber o que você está fazendo, seguir um passo a passo, você consegue entregar excelência nos resultados. Você consegue realmente mostrar para o teu paciente o que tem que ser feito. Você não precisa ter medo para poder chegar no resultado. Você consegue mostrar valor naquele teu tratamento. Você não precisa ter aquela insegurança com o teu paciente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar dentro dessas aulas um pouco de estratificação. Como você vai fazer a tua resina, quais são os materiais para que você tenha segurança para o teu paciente. Como você vai fazer ajuste oclusal. A gente vai lá e ajusta, e vai lá e tira todo o ajuste. Então eu quero mostrar como você fazer esse ajuste oclusal, como você reestabelecer uma DVO, porque, Albano, eu tenho dificuldade, eu não sei como usar as réguas, como aumentar. Eu quero te mostrar exatamente como é fácil você conseguir fazer esse aumento de DVO, fazer o diagnóstico, o planejamento dos seus casos, entender por que esse paciente tem esse problema e como eu vou fazer o planejamento para esse paciente. E também a gente vai falar sobre assuntos, sobre casos complexos. Puxa, o que são casos complexos? Aqueles casos onde o paciente tem perda de dentes, o paciente tem aquela boca torta. Você às vezes olha aquilo, meu Deus, por onde eu começo? Não, eu só vou restaurar um dente. Não, eu quero que você entenda realmente como tratar esse paciente. Então eu quero mostrar para vocês, meus colegas dentistas, como vocês vão resolver essa dificuldade. Como eu vou te mostrar uma sequência, uma metodologia para que você consiga dominar as técnicas para você reabilitar com naturalidade e durabilidade. Olhem o que aconteceu com esses alunos. Com o método Albano, eu consigo planejar meus trabalhos e executar meus trabalhos com naturalidade, deixando meus pacientes com longevidade e saúde. É meio desesperador, assim, quando você não confia em si próprio, né? Então você fica assim, putz, não sei se vai dar certo, vamos ver como é que vai ser no final. Mas deu tudo certo. Hoje, com o método Albano, eu consigo reabilitar um paciente com toda a naturalidade e funcionabilidade que ele precisa. Hoje, com os conhecimentos do professor Albano Luiz Bueno, nós conseguimos entregar naturalidade, previsibilidade em nossas reabilitações estéticas e orais. Todos os casos, assim, ó, todos ficam todos redondinhos, todos certinho, além de ter durabilidade. Agora imagine se você tiver esses resultados. Se você nos ajudar a subir um nível da nossa profissão. E daí você talvez esteja lá perguntando o que essas pessoas aprenderam para conseguir chegar nesse resultado. Então o que eu quero te mostrar daqui a pouco e durante o resto de todas as aulas, qual que é o método que elas seguiram para conseguir atingir esses resultados. Puxa, Albani, quando começou isso daí? Cara, eu comecei a dar aula quando eu saí da graduação. Eu tive um professor chamado Renato Leite Rosa e ele me convidou para dar aula na especialização dele. Eu era um recém-formado,
aula de articulador. Você sabe o quanto é complicado. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi a dificuldade que os alunos, e eram alunos mais velhos do que eu, tinham de entender o porquê que eles tinham que montar articulador, por exemplo. E aí eu comecei a entender que há muitos erros na forma que a gente aprende dentro da faculdade. E aí eu comecei a montar cursos, primeiro cursos de dentes posteriores, de escultura em dentes posteriores. E aí eu via também a dificuldade do aluno de achar que se ele acertasse a anatomia, estava perfeito. Ele não pensava que depois que ele fizesse a anatomia, ele tinha que acertar o ajuste oclusal. E aí eu comecei a perceber que a odontologia, infelizmente, a gente acaba aprendendo ela de forma setorizada e não de forma integral. Ah, Urbano, de onde vem esse erro? Esse erro vem da graduação. Lá na graduação a gente entra e a gente já tem dentística, prótese, endo, pério, tudo separado. E não, a gente tinha que ter odontologia integral. Integral tudo. Para quê? Para que a gente comece a pensar que odontologia é um maior, é um macro. Eu tenho que entender o paciente, o sistema estomatognático, para daí sim executar a técnica para arrumar aquele caso. E aí eu comecei a perceber que as pessoas tinham essa dificuldade justamente pelo erro da graduação. E aí eu comecei a entender que eu precisava montar cursos onde o aluno entendesse essa odontologia integrada, essa odontologia geral. Então a gente montou um primeiro curso lá em 2004 de um aperfeiçoamento de prótese dentística para que o aluno começasse a entender isso. Mas eu ainda percebi que eles tinham dificuldades e a gente precisava ter um curso um pouco mais longo, aprofundar um pouco mais aquele assunto. E aí a gente montou lá em 2008 a primeira especialização de prótese dentística, a primeira especialização integrada em prótese dentística. E aí eu comecei a ensinar os alunos e perceber que esses alunos tinham dificuldade. Dificuldade aonde, Albano? Para fazer um diagnóstico, para fazer o planejamento. Por quê? Porque eles ainda enxergavam de forma isolada. E aí a gente começou a mudar, vendo os erros deles e eu mostrando como eu fazia, eu comecei a entender que eles começavam a entender esse caminho, a entender esse processo. Puta, mas o que é esse processo? Entender o que é fazer primeiro uma avaliação. E aí eu comecei a mostrar para eles o que eles tinham que ver nessa avaliação. Depois, o que eles tinham que fazer para fazer um planejamento. Ah, Albani, depois. Aí eles faziam todo o script, o caminho para poder executar. E aí eu percebi que todos os alunos, no seu dia a dia, atendendo clinicamente, conseguiam resolver os problemas deles, conseguiam reabilitar os pacientes deles. E aí eu entendi que eu consegui criar um método, um caminho único. Por quê? Para que o paciente consiga ter um resultado perfeito. Ah, Albani, quem que executa esse caminho único? Você. Você, dentista, vai entender. Putz, eu primeiro tenho que avaliar isso, depois eu vou seguir por esse caminho e depois eu chego no resultado. É exatamente isso. É um caminho como se fosse vou num restaurante e eu não sei onde que é esse restaurante, só sei o endereço. Se você só sabe o endereço, você vai se perder pelas ruas. Você vai chegar lá, mas você vai demorar muito mais tempo. Agora, se você põe no GPS o endereço, o que o GPS vai fazer? Ele vai te dar o caminho exato, mais curto, para você chegar lá. E o que a gente criou? Exatamente o caminho para você poder chegar nas tuas reabilitações. Sem o quê? Sem todo aquele percurso, aqueles erros que a gente comete. Então eu vou ser certeiro, desde o meio da minha avaliação, até meu diagnóstico, até o meu resultado final.
E aí eu vou conseguir fazer o quê? Cara, eu vou conseguir entender o sistema estomatognático do paciente. Entender quando eu tenho que fazer um aumento de DVO. Entender quando eu tenho que reorganizar apenas uma restauração única, mas eu vou saber que aquela restauração, ela vai sofrer tal força, tal problema, e aí eu vou saber que eu vou ter que usar resina composta para ela. Ah, Albano, mas eu posso também entender um caso complexo? Perfeito! O que você está fazendo aqui? Você não está sendo um macaquinho treinado. Você vai estar sendo uma pessoa que entende o que você está fazendo. Você entende o planejamento, você entende o diagnóstico, você entende tratar ser humano, tratar aquele teu paciente que está ali embaixo. Você consegue o quê? Ter segurança quando você apresenta o teu tratamento. Você consegue ter segurança no que você está dizendo para o teu paciente. Você tendo segurança, o teu paciente tem segurança em você. E aí ele aceita o teu tratamento. Albano, mas você ainda percebe que alguns alunos tinham ainda uma certa dificuldade? Sim, lógico, quando a gente está no começo, a gente tem ainda inseguranças. E aí eu criei o OralMap. E o OralMap veio por quê? Por causa da insegurança dos meus alunos. Eles tinham insegurança no quê? Cara, eles faziam todo o planejamento, mas eles não tinham certeza se aquilo que eles estavam fazendo estava correto. E o OralMap, ele é um checklist para confirmar que aquilo que você aprendeu está correto. O que é esse checklist? Você vai lá e vai responder aquilo que a gente entendeu, que vocês vão ver, eu vou mostrar depois para vocês como funciona o OralMap, e aí vocês vão ver que a gente vai colocar o quê? Algumas coisas que estão acontecendo no rosto do paciente e na arcada dele. Desnível de canino, posicionamento. E eu vou lá e marco, o posicionamento está assim. Opa, a perda de dimensão, curva de SPI está errada. Eu vou lá e marco. E aí no final, depois que eu marco todas essas questões, ele vai te dar a resposta daquele teu planejamento, mostrando para você que aquilo que você diagnosticou, planejou, está correto. Ele vai te dizer exatamente tudo o que você precisa fazer. Ah, esse paciente é um paciente equilibrado, ou esse paciente é um paciente desequilibrado, nesse caso eu tenho que usar cerâmica nos caninos, ou que eu tenho que levantar a dimensão e eu vou ter que trabalhar com cerâmica ou com resina fresada nos dentes posteriores, fechando aquele planejamento. Puxa, Albano, então o que é isso? Isso é uma metodologia? Perfeito! Isso é uma metodologia que a gente chegou e ela é confirmada com o OralMap para que você tenha segurança naquilo que você está fazendo. Puxa, Albano, e dessa maneira o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a odontologia. Eu quero que você seja o quê? O dentista que resolve. O dentista que não é um dentista que tapa buraco ou que põe facetinha de resina de qualquer jeito. E sim aquele dentista que entende o problema do teu paciente. E aí você consegue resolver o problema esteticamente e funcionalmente. É isso que eu quero de vocês. E por que eu trouxe isso para a odontologia, para a internet? Porque eu quero melhorar o nível da odontologia. Não justifica isso ser guardado, a gente atende ser humano e eu quero que todos consigam atender realmente uma pessoa de uma forma correta. Dessa maneira, a gente consegue colocar a odontologia no lugar que ela sempre deveria estar, como profissionais de saúde e não colocadores de massinha, tapadores de buraco. E sim, eu quero que a odontologia evolua, melhore e volte a ser a odontologia de lá quando eu comecei. Nós, dentistas, éramos respeitados. Então o que eu quero? Eu quero criar um movimento, eu quero criar uma odontologia melhor. Eu quero que você seja o dentista que resolve, que realmente é um dentista diferenciado na tua região, onde os pacientes sabem quando tem problema, eles vão procurar quem? Você. Você, porque você é o dentista que resolve. Então eu quero começar a te mostrar os 4 erros que você comete no teu dia a dia de consultório.
para você conseguir entender o caminho certo. Albano, mas por que você está mostrando esses erros antes de mostrar como eu vou reabilitar com naturalidade e durabilidade? Eu preciso te mostrar esses erros para você entender o que está acontecendo no teu dia a dia. Então, primeiro, a gente precisa identificar os nossos erros para daí sim conseguir acertar os nossos casos, deixar os nossos pacientes satisfeitos. E qual que é o primeiro erro que nós, cirurgiões dentistas, cometemos? O primeiro erro é esse: colocar a culpa da nossa falha na resina composta. Puta, mano, por quê? Porque ela fratura. Então, quando o dente fratura, o que nós fazemos? Falamos, a culpa é da resina, eu usei uma resina muito fraca. Essa resina, ela não é boa, vou comprar uma resina melhor. Aí, na mídia, o que fala? Que a forma é melhor. Você vai lá e compra a forma. Aí você faz e quebra. Não, eu fiz a adesão errada, então. Não é essa a culpa. A culpa do teu erro é porque você não fez a avaliação correta e o diagnóstico correto. Quando eu não faço a avaliação correta e o diagnóstico correto, eu erro. Igual vocês vão ver aqui, por exemplo, esse caso. O menino que fez isso aqui, o que ele não observou? É essa a pergunta. Ele fez bem? Provavelmente ele tenha feito bem a resina. Se a gente olhar ali a resina, ela não tem sobrecontorno, ela não tem algumas falhas. Ela estava até razoavelmente bonita, estava manchada ali e tal, porque provavelmente a pessoa polimerizou mal, mas ela não tinha tantos problemas. Olhe lá, ela estava razoável, mas ela quebrava o tempo inteiro. Olha as linhas de fratura ali. Se eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui. Se você olhar aqui, vou abrir o iPad para mostrar para vocês isso com mais facilidade. Deixa eu só abrir aqui. Ótimo. E, cara, então o que acontecia? Aqui, ó, ele tinha o quê? Olha a linha de fratura aqui, aqui fraturou. Por que acontecia isso? Albano, porque a resina é fraca. Não é porque a resina é fraca. Isso que eu quero que vocês entendam é muito maior. O principal problema, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Por que aqui quebrou, Albano? É isso que eu quero que você comece a entender. O que acontece? Quando a gente não tem propriocepção, anota essa palavra, é muito importante. Propriocepção. Albano, o que é isso? Fica aqui comigo, eu vou mostrar o que é propriocepção. Propriocepção é o quê? Quando você morde, você bate no canino. Quando você bate no canino, você tem o teu periodonto. O periodonto, ele está ligado direto no cérebro. E aí o que acontece? Vários artigos japoneses mostram isso pra gente e é muito legal. Aí quando você bate, o cérebro fala, opa, a minha mandíbula tem que voltar. Lembre que a mandíbula é solta e ela é controlada pelos músculos. Então quando a gente faz um movimento de gota, o que está acontecendo? Eu estou batendo nos caninos. Quando ele bate, a propriocepção faz com que o cérebro mande voltar. Putz, Albano, então tá. Então ele tem que bater no canino para voltar. Guarda isso para mim na memória, é muito importante. Aí o que vai acontecer? Albano, olha essa boca. O cara, quando ele comia, o canino dele não batia junto em canino. Então quer dizer, ele não tinha essa ligação no cérebro? Não, ele não tinha ligação no cérebro. Putz, aí o que acontecia? Aí acontecia uma coisa que eu falo, a boca vazou. Ô, Tobano, o que é isso? Então vem aqui comigo, olha aqui. Eu tô mordendo e às vezes aqui, por exemplo, eu já tô desgastando por envelhecimento o meu canino. Ele já, de vez em quando, já tá passando, ó. E aí quando ele passa, estão vendo que o lateral, ele bate
no outro dente inferior, aí eu faço o quê? Um cisalhamento. Eu quebrei o dente natural. Imagine a resina composta. A resina composta aqui, ela fratura muito mais. Por que, Albano? Cara, porque ela não aguenta. Depois eu vou mostrar para vocês até onde eu posso chegar com a resina. Eu preciso mostrar isso para vocês. Por quê? Porque a gente precisa saber isso para saber indicar. Lembra os nossos pilares? Na aula, principalmente na aula de amanhã, eu quero mostrar muito bem esses pilares, para que vocês entendam até onde vocês podem chegar com essa resina. Opa, Albano, esse é um outro caso. Olhe como ele se repete. Olha lá a menina, onde ela tinha fratura? Aqui. Por quê? Quando eu olho, olha lá onde que está um canino e onde que está o outro canino, batendo aonde? No lateral. O que acontece? A boca vaza, passa. Quando ela passa, o inferior vem aqui, bate, faz um cisalhamento. Opa, Albano! Então, o que está acontecendo? O paciente não tem propriocepção. Cara, se o paciente não tem propriocepção, o que vai acontecer? Cara, ele não vai bater aqui. Então o inferior, a guia canina que tinha que estar desocluindo aqui, não existe. Às vezes ele vai bater no pré, vai fazer o quê? Lesão cervical. Às vezes ele vai passar e quem que vai bater? O central. Ou como o meu caso, às vezes vai bater no lateral. O canino bate no lateral. Vocês já não tiveram problema de lateral quebrando? Porque vocês não observaram o quê? As guias, a propriocepção. Puxa, Albano, então o erro é esse. O erro é esse. É você não entender como funciona. Ah, mas Albano, tem outro erro? Tem. A resina tem limite. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ah, e se não, porque ela também quebra se eu passo o limite dela. Albano, é por isso que em vez em quando eu tenho que indicar cerâmica? Perfeito. É isso também que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. Albano, então o que eu tenho que prestar atenção? Então olha aqui. A oclusão, ela tem que ser ideal na região anterior. Putz, o que é oclusão ideal anterior, Albano? É aquela palavrinha que eu falei para vocês. Propriocepção. Opa, Albano, então a propriocepção é muito importante? É, eu preciso entender ela. O que acontece na propriocepção? Cara, a propriocepção, deixa eu limpar isso aqui agora. A propriocepção, ela é muito importante. Então olha aqui para mim um pouquinho. Deixa eu só tirar isso aqui, agora vamos colocar aqui. A propriocepção, o que ela vai nos dar? Ela vai nos mostrar algumas coisas muito importantes. Então ali, quando eu tenho uma guia ideal, olha lá, quando o cara está mordendo, ele está batendo no canino. Opa, Albano, então o canino faz com que volte para dentro a boca? Exatamente isso. Essa é a situação ideal. Só que muitas vezes a gente não tem essa situação ideal. Às vezes a gente tem isso, um pequeno toque prematuro na região anterior. Olha lá, ó. Cara, ele tá batendo lá atrás. Olha o molar lá atrás. E aí ele não deixa. O que vai acontecer? Não vai quebrar os dentes na frente, mas ele vai ter uma lesão cervical lá, uma lesão de abfração no molar, ou ele vai ter dor, esse dente vai para endo. Já não aconteceu isso com você? Às vezes ele tem um dente lá atrás que fica doendo, faz endo e ele não entende por quê. É porque ele tinha um toque lá atrás e não as guias na frente. Olha lá aqui a boca vazando. E aí quando a gente não tem guia, quando o canino está mais baixo, acontece isso, ela vaza. Quando ela vaza, ele vai bater o quê? O lateral ali, como eu mostrei para vocês. Olha lá, ó, a boca vazando, olha o lateral e o central batendo. Por quê? Porque ele também não tinha propriocepção. Albano, e quando não tem toque prematuro atrás? Aí ele, ó, não tem toque nenhum atrás. Aí é onde mais quebra os nossos dentes. Por quê? Porque só quem protege seria os caninos, a guia anterior. E aí quando ele não tem guia anterior,
ele vai quebrar todos os centrais, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, daqueles 2 pacientes. Opa, Albano, então daí o cara começa a desgastar dente. Quando tem dente natural como eu, por exemplo, aí eu comecei a desgastar. Por quê? Porque eu tive um envelhecimento. Albano, você tem que reestabelecer, eu vou ter que reestabelecer. Então eu tenho que entender essa propriocepção para não ficar acontecendo essas falhas. Opa, Albano, então o erro é esse? Isso mesmo, o erro é esse. Então vem aqui comigo. Eu tenho que entender isso, tem que entender isso de uma forma perfeita. Albano, quais são então as oclusões que eu tenho que ter na região anterior? Então vamos lá. Oclusão ideal na região anterior é ter o quê? Caninos bem posturados com os caninos inferiores. Dessa maneira a gente vai ter o quê? Propriocepção. Perfeito. Albano, toque prematuro. Quando a oclusão anterior não tá tocando, é porque eu tenho um toque prematuro posterior. Albano, e quando não tem toque prematuro posterior, é porque eu não tenho caninos se tocando. Os caninos estão em posição diferente. Opa, Albano! Albano, e quando desgastou? Desgastou é quando aconteceu comigo, o envelhecimento. Eu tenho que reestabelecer o toque dos caninos, a propriocepção. Albano, então, quando eu tenho uma oclusão ruim atrás, um problema, eu vou ter uma sobrecarga funcional em algum lugar? Perfeito. Então vem comigo. Se você não tem caninos, não tem propriocepção, você não tem o quê? Você não tem guias, você não tem propriocepção. E aí você vai ter o quê? Sobrecarga funcional. Putin, é o quê? Ou nos teus molares ou nos teus dentes anteriores. Albano, no molar como ele é forte, ele aguenta, ele vai fazer o quê? Lesão cervical. No pré-molar vai fazer lesão cervical. Opa, e no anterior? No anterior, como você restaurou, se nem o dente natural aguenta quando a gente envelhece, imagine a nossa restauração. Ela vai falhar. Por quê? Porque você não prestou atenção num simples detalhe. Guia canina, propriocepção. Olhe, por exemplo, esse caso. Um paciente já de 60 e poucos anos, com os dentes perfeitos, mas ele envelheceu e teve pequenos desgastes. Olha o que começou a acontecer. Ele começou a ter lesões, muitas lesões. Albano, por que aconteceu essas lesões? Simples, porque ele parou de ter o toque no canino, porque o canino desgastou, mas não tocava nos dentes anteriores. Em quem que tocava? No pré-molar e no molar. O que gerou? O dente balançava, no superior criou uma abfração de perda de tecido, no dente inferior uma abfração por desgaste ácido. Opa, Albano, então é muito sério não ter propriocepção, é? Olha lá, ó, dá para ver os toques para você ver. Olhe lá de novo, olha onde tocava. Albano, e o outro lado a mesma coisa. Olha lá o toque, só em pré-molar. Olhe a intensidade de toque. Lembra que eu fiz uma live alguns dias atrás, mostrando intensidade de toque, ajuste oclusal? É justamente para você começar a entender isso. Cara, então é muito grave isso daqui? É muito grave. Isso faz lesões. E aí o dentista vai lá e só restaura. Se ele só restaurar, a restauração vai acontecer o que? Ela vai soltar. E aí ele põe o culpa o quê? Na restauração. A restauração é ruim, a adesão é ruim. Não é isso. É o tipo de toque. Então vem comigo aqui para entender isso. Albano, então as falhas, elas acontecem por falha de diagnóstico. Os erros acontecem por falha de diagnóstico. Isso mesmo. Olha lá, está escrito exatamente isso. Falta de diagnóstico. Puxa, Albano, tudo isso que você mostrou até agora é diagnóstico, é avaliação? Perfeito. Viu como a gente tem os nossos pilares?
Cara, é muito importante você entender isso. Então, colocar a culpa na resina, colocar a culpa na cerâmica ou até a culpa no paciente não é o correto. O correto é a gente, nós, entendermos, você entender que o diagnóstico, a avaliação é fundamental. E foi o que eu te mostrei. Você aprender a avaliar o quê? Propriocepção. Então, quando o paciente tem propriocepção, o que ele tem? Ele tem uma oclusão estável anterior. Mostrei para você. Albano, mas se ele não tem, ele tem o quê? Uma falha. E aí eu tenho que saber corrigir essa falha, que é o que eu quero mostrar amanhã para vocês. Perfeito? Então a gente já viu o quê? O nosso primeiro erro. Agora a gente vai falar sobre o segundo erro. Puxa, Albano, qual que é o segundo erro? O segundo erro é esse aí, ó. Você usa resina para fazer suas reabilitações? É errado? Não. Vem comigo de novo. Não é errado. Albano, eu tenho que saber indicar? Exatamente isso. Mais uma vez, diagnóstico e avaliação. Eu tenho que entender qual é o melhor material para aquela situação clínica, para aquele problema, como a gente acabou de ver. Por exemplo, por que quebrou? Ah, porque eu não tinha. Opa, já entendi. Agora eu preciso entender o que aquele paciente faz para poder o quê? Falar qual que é o material restaurador ideal. Albano, você reabilita com resina? Reabilito, vou mostrar agora para vocês. Albano, mas você reabilita com cerâmica? Reabilito. Eu tenho a indicação correta do material, conforme o problema do meu paciente. Albano, então eu tenho que fazer o diagnóstico e avaliação. Perfeito, o diagnóstico e avaliação. Se você faz o diagnóstico e avaliação correta, você consegue trabalhar de forma perfeita. Albano, mas eu posso restaurar então com resina igual esse caso que está aí? Não, eu não quero que você faça isso. Isso aqui é aberração. 20 facetas feitas de qualquer jeito, botando sobre contorno, volume, sem forma dental, sem naturalidade, inflamação, pior, toque oclusal só nos dentes anteriores. Cara, isso é iatrogenia. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu não quero mostrar esse tipo de facetas de reabilitação. Eu quero te mostrar uma reabilitação honesta e correta, onde teu paciente vai ter o quê? Oclusão perfeita. Por quê? Porque você entendeu o que você tem que fazer no paciente. Não é vir aqui fazer 20 facetas, porque fazer 20 facetas. Não. É fazer talvez 20 facetas, mas de forma correta, entendendo o que está fazendo, entendendo que você está dando proteção dos dentes anteriores através de guias caninas corretas, através de uma forma correta. Perfeito? Albano, então, fazer sobre contorno, como vocês estão vendo aqui, isso é iatrogenia, isso é aberração. Você gostaria que fosse feito na sua boca? A gente tem que entender que a gente é profissional de saúde. E quem eu atendo embaixo de mim, ali na minha cadeira, é um ser humano. E eu não posso causar problemas no ser humano. Esse cara vai sofrer, essa pessoa vai sofrer, vai ter inflamação, periodontite, vai ter bolsa periodontal. E quem que criou isso? O dentista que fez isso aqui. Então eu não posso, não, em hipótese nenhuma, você pode fazer iatrogenia, você tem que saber tratar. Cara, a pessoa tem que entender que você podia ser o leigo sentado na sua cadeira fazendo a besteira na sua boca. É isso que você quer? Não, tenho certeza que não. Por isso que você está aqui. Eu quero te mostrar justamente como você vai atender aquele ser humano. É a forma da gente melhorar a odontologia, é a forma da gente se diferenciar de tudo isso que está acontecendo, é tratar o paciente como um ser humano de forma correta. Eu não quero que você seja um faceteiro, eu não quero que você ponha massinha na boca, para botar, põe 20 massinhas e ganho dinheiro.
Cara, você deita a cabeça no teu travesseiro fazendo uma aberração dessa? Não. Então, eu quero te mostrar que reabilitação é muito mais do que esses excessos que vocês estão vendo aqui. É muito mais do que botar só uma massa branca na boca. Na reabilitação é não deixar acontecer problemas como esse. É saber planejar, é saber o que eu tenho que fazer para resolver um caso desse. Aí todo mundo fala, mas é porque foi feito resina, o dente quebrou. Não, é porque a pessoa não soube planejar e diagnosticar. Então eu quero que você entenda isso de uma forma correta, para que você não tenha esses problemas, para que você entenda. Então eu montei esse fluxograma. O que é isso, Albano? Esse fluxograma é justamente para você entender que não é a resina, se eu vou reabilitar com resina ou com cerâmica, e sim entender, fazer o diagnóstico no teu paciente e saber realmente se você vai tratar com resina ou cerâmica, ou se é ideal a cerâmica, ou se é ideal usar uma resina fresada. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então isso aqui é um caminho para você ver o paciente, para você ver se o problema do paciente está na região anterior ou posterior. E aí, se está na região anterior, você vai entender se teu paciente é equilibrado ou se ele não é equilibrado. E aí você vai saber se é melhor trabalhar com a resina ou com a cerâmica. Ah, Albano, mas às vezes o problema não está na frente, está atrás. E isso já está começando a entender diagnóstico. Ah, Albano, então eu venho aqui e entendi que o problema é atrás. Na minha avaliação, eu vi que o problema é posterior. Opa, perfeito. Aí eu vou ver se o paciente perdeu a dimensão ou se ele não perdeu a dimensão, se o dente dele extruiu. Opa, Albano, é avaliação? Avaliação. Aí, se o meu dente extruiu, opa, então quer dizer, ele não perdeu dimensão vertical. Então eu vou tratar ele de uma maneira. Opa, Albano, mas se meu paciente... Mas se meu paciente ele perdeu dimensão, opa, é porque o dente dele desgastou, é porque ele perdeu o dente, aconteceu algum problema, ele perdeu a curva de Spee. Opa! Aí eu tenho que entender se o cara tem uma parafunção e aí eu vou entender como eu vou restaurar essa parafunção. Perfeito. Você viu como a gente colocou um método e um caminho? É exatamente isso que eu mostrei para vocês. Isso aqui foi simplificado através do Oral Map, para que você entenda esse caminho, entenda isso fazendo um passo a passo, para que você não erre e não fale que resina não serve para reabilitação ou cerâmica. Não, depende do problema que vocês viram aqui. Opa, Albano, então um caso como esse, menino de 32 anos, cara, o que ele tinha? Dentes perfeitos, muito bonitos, legal. Aí a gente começa a fazer uma avaliação. Uma avaliação do que, Albano? Por exemplo, olhe como o cara tem exostoses. Opa, Albano, o que quer dizer exostoses? Quer dizer que esse cara aperta. E quando ele aperta, o osso reage. E quando o osso reage, ele cria tuberosidades. Albano, isso é um sinal? Esse é um sinal. Um sinal que esse cara tem uma parafunção. Opa! Aí eu olho mais coisa. Eu olho como o dente extruiu. Porque esse dente está aqui, ó, ele tinha que estar nesta altura. Albano, então ele teve uma extrusão dental. É, porque os dentes não estavam tocando na região anterior. Lembra que eu falei que os dentes precisam ter um toque por causa da propriocepção? Mais um sinal, mais um sinal. Então quer dizer que esse cara provavelmente tem a parafunção? É, e aí eu olho atrás e começo a ver lesões cervicais. Começa a fechar o quê? Um diagnóstico. Albano, então eu avaliei esse paciente, aí eu começo a fechar um diagnóstico, perfeito. Aí eu olho internamente e vejo, cara, esse cara tem lesões nos dentes posteriores e inferiores, na oclusal, e eu também vejo que ele tem lesões na vestibular. Lesões côncavas. Olha a minha avaliação. Aí olho nos superiores e vejo que os molares superiores estão perfeitos, mas da região do pré para os anteriores, eu tenho o quê?
desgaste também. Então quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu quero que você aprenda a fazer esse tipo de avaliação. Cara, eu consigo avaliar que esse paciente tem o quê? Acidez. Acidez e o cara tem tuberosidade, então ele tem apertamento. Opa, tá fechando os elos. Aí eu entendo que esse cara é um parafuncional apertador com acidez. Albano, da onde é essa acidez? Através do método você vai entender que a acidez aqui, ela é estomacal, vem por cima da língua, cai na oclusal dos molares e depois na vestibular. Oclusal dos molares na vestibular dos inferiores e do dente superior ele cai na região anterior, fazendo desgaste. Opa, Albano, e como eu trato esse cara? Cara, aí eu faço o meu diagnóstico e aí o que eu faço? Eu entendo o periodonto, eu entendo que eu tenho que fazer clareamento, entendo se eu tenho que fazer endodontia, entendo se eu tenho que ver cárie ou não, qual que é a acidez, eu aprendi a avaliar, aí vou ter que entender que eu vou ter que fazer preenchimentos, às vezes vou ter que fazer retentores intracanais, vou ter que fazer provisórios, vai ter que fazer tudo isso nesse paciente. Opa, Albano, então o que eu entendi? Eu entendi que para poder saber escolher a resina ou a cerâmica, eu tenho que fazer uma avaliação no paciente e um diagnóstico para entender o problema dele. Porque se um cara com acidez você botar resina, o que vai acontecer? Cara, vai destruir tudo. Então, Albano, se eu colocar inlay vai continuar ali a acidez. O que vai acontecer? Vai dar cárie por baixo no teu ângulo cavo superficial. Albano, então agora estou começando a entender que eu vou ter que entender os erros para fazer a avaliação, para ver o problema, para fazer o diagnóstico. Perfeito, isso mesmo. Por exemplo, 2 pacientes como esses 2 aqui. O que a gente está vendo? São 2 pacientes relativamente jovens, mas muito distintos. Por que, Albano? Porque eu tenho que saber fazer a avaliação, por exemplo, do posicionamento da maxila em relação ao quê? Em relação à linha bipupilar. Puxa vida! Albano, se essa maxila tá plana, se ela tá plana como esse menino, se as guias estão boas, se ele não tem problema nenhum, eu vou agir de uma maneira. Albano, mas se a paciente tem uma discrepância de um lado para o outro, se ela tem o quê? Lesões na gengiva, se ela tem extrusão de dente, opa, aqui tem outros sinais, eu tenho que agir de outra maneira. Opa, então eu tenho que entender essas linhas, tenho que saber fazer a avaliação, tem que saber fazer a avaliação. Aí quando você faz a avaliação, você vai seguir um checklist. Um checklist do quê? Cara, de periodonto, de dentes. Aí, por exemplo, nesse paciente, eu vejo que o periodonto tá perfeito. Legal. Eu vejo que os dentes não têm desgaste. Opa, legal, Albano. Isso me indica o quê? Indica que esse cara é equilibrado. Opa, show! Quando é equilibrado, Albano? Quando é equilibrado, depois eu quero mostrar para vocês, ele pode trabalhar com resina ou com cerâmica, ele escolhe. Albano, eu lembro que naquele gráfico você botou isso, entendeu? Agora você está começando a entender o que é o método. Albano, e essa paciente? Puta, eu olho o periodonto, eu vejo lesão cervical. Eu vejo extrusão dental, porque esse dente tinha que estar nessa altura aqui. Ele extruiu. Eu vejo o inferior também com extrusão. Olha lá, por quê? Porque eles tinham que estar aqui a gengiva. Opa! Eu vejo fratura das resinas, fratura do dente. Essa paciente, ela é não equilibrada. Opa, Albano, então essa paciente eu vou ter que avaliar melhor para descobrir qual que é o problema dela, para saber se eu vou trabalhar com resina e cerâmica? Perfeito. Você viu como você, só com esse pouquinho de aula, já entendeu o método? Você já entendeu o caminho? É isso que eu quero te mostrar. Você já entendeu o caminho. Legal, Albano. E aí? E aí você vai para onde? Então aquele método, aquele caminho é isso aqui. Avaliar o paciente, por exemplo, nesses 2. Eu vi que o problema dele só estava na anterior
E aí eu vi que um é equilibrado e posso trabalhar com o que eu quiser. Opa, a outra não é equilibrada e provavelmente o ideal seja cerâmica. Ah, então eu comecei a entender. É exatamente isso, olha esse aqui. Mesma coisa, botei a linha, faço a sequência, olha lá, linha bipupilar, legal, ponho na maxila. Vejo que os dois são bem novinhos, mas eu vejo um paciente equilibrado e vejo um paciente desequilibrado. Ah, Albano, então daí, aí eu vou entender como eu vou trabalhar com esse aqui, como eu vou trabalhar com esse aqui. Olha os sinais. Fratura, desgaste. Opa, aqui tem sinais? Não. Opa, tem um sinal aqui. Tem que prestar atenção? Tem. Então é exatamente isso que eu quero. Que vocês entendam esses sinais. Esses sinais são muito importantes para a gente não cometer mais um erro. Perfeito, pessoal? Então a gente já viu 2 erros. Agora eu quero te mostrar o terceiro erro. O que é o terceiro erro? Achar que cerâmica ela é muito mais resistente que resina composta. Então eu sempre vou reabilitar só com cerâmica, Albano. Aí tá teu erro. Não quero que você pense assim. Quero que você pense que a boca, ela é um conjunto e eu tenho que entender esse sistema estomatognático funcionando. Eu tenho que entender que a cerâmica às vezes não vai ser tão boa. Por exemplo, olha esse paciente. Cara, esse paciente ele tem o quê? Olha o nível de parafunção. Um menino que desgasta pra caramba a dente, menino extremamente novo. E olha o quanto ele está desgastando, olha os desajustes da boca dele. Cara, então esse eu tenho que restaurar com cerâmica? Não. Por exemplo, eu vou te mostrar que eu restaurei atrás com resina e na frente com cerâmica. Mas por quê? Porque eu entendi o que é o planejamento e o diagnóstico para poder fazer o quê? O caminho correto. Albano, então eu avaliei, diagnostiquei e planejei. Planejei o quê? O material correto. Por quê? Porque eu entendi o problema do cara. Então o que a gente fez aqui? Eu percebi que esse cara tinha desgastes contínuos. Puxa, Albano, desgaste de sextantes contínuos, desgastes planos. O que é? Ele tem uma parafunção bruxista. Opa, Albano, mas todo desgaste é bruxismo? Não! Pessoal, por favor, não! Tem desgastes que são oriundos do apertamento, tem desgastes que são oriundos do bruxismo, tem desgastes que são oriundos de um hábito, e tem desgastes que são oriundos pela acidez, e tem desgastes que são um conjunto de tudo isso. Perfeito. Você precisa entender o diagnóstico. Legal. Então entendi isso aqui nesse cara. Aí, Albano, então aqui eu vou restaurar com cerâmica. Não, por quê? Cara, se você botar cerâmica num cara como esse, o que a gente vai fazer? Eu vou descobrir o aumento da dimensão. Como a gente faz isso, Albano? Eu descobri que tinha que aumentar, depois amanhã a gente vai falar nisso. Como eu descubro que eu tenho que aumentar a dimensão do meu paciente. Por isso que eu quero que você assista. Lembre, isso aqui é uma continuidade. Não deixa de assistir todas as aulas. Eu preciso que você assista elas para você chegar no objetivo final. Beleza! Como a gente fez isso, Albano? Eu coloquei um jig no meu paciente. Aí com o jig eu descobri o quê? A dimensão correta e a posição correta dessa mandíbula. Ótimo! Aí o que a gente foi fazer? Aí depois que a gente descobriu isso, a gente fez um planejamento. Albano, nesse planejamento, aí que eu vou ver qual que é o problema do paciente para poder escolher um material restaurador. Esse cara, o que esse cara fazia? Então vem aqui comigo. Esse cara, ele apertava e rangia. Apertava e rangia. Não é o que um bruxista faz? Aperta e range. Cara, se eu colocar uma cerâmica, a cerâmica não é muito dura? Muito dura. Cara, e o que ela vai fazer? Ela vai jogar toda a força dela
para o remanescente dental. Esse cara, para funcionar o bruxista, ele vai parar de fazer bruxismo? Não. Puta, então Albano, se eu usar nesse cara cerâmica, ele vai detonar todos os dentes, o periodonto? É isso mesmo. Tá vendo? Mais uma parte da nossa metodologia. Eu entendi o que esse cara faz. Opa, então é melhor restaurar com resina fresada. Ah, minha resininha comum. Não, também não pode ser essa. Mas eu vou usar o quê? Uma resina fresada. Por que, Albano? Porque ela vai absorver a energia e aí vai jogar para o dente menos força, vai judiar menos do dente. Opa, então é esse o caminho? É. Então o que eu vou usar? Você vai usar entendendo o planejamento. Nesse caso eu usei o quê? Resina fresada. Qual, Albano? Brava Block. Quantos anos tem esse caso? 14 já. Opa, então você sabe o que você está falando? Sei, eu sei. Isso, a resina fresada, ela funciona muito bem nesses pacientes. Aí depois a gente vai fazer a prova. Albano, mas eu não entendo como faz inlay, overlay, tabletop, quando eu faço um... Amanhã eu vou te mostrar isso também. Mas a gente vai fazer a prova, eu vou te mostrar como faz o ajuste oclusal também. Albano, tem jeito certo? Lembra? Eu já fiz até uma live mostrando isso agora, esses dias. Para preparar vocês, a gente vai fazer ajuste oclusal, a gente prova as pecinhas, depois a gente cimenta essas pecinhas. E aí, Albano, aí depois que você cimenta todas elas ficam certinhas, a gente vai fazer o ajuste oclusal correto, a gente vai colocar aquele jig e vai entender o planejamento. Albano, então atrás você restaurou com resina. Por quê? Porque você já entendeu. E a região anterior, Albano? Eu também quero te explicar isso amanhã. Lembre, nós temos um limite entre cerâmica e resina. Resina pode chegar até um ponto, cerâmica pode chegar em outro. Então o que eu fiz aqui? Aqui eu restaurei com cerâmica. Teve que preparar? Teve que preparar um pouquinho. É muito pouco? É, mas teve que preparar. Aí a gente vai botar o fio. Tem a técnica que depois eu quero mostrar para vocês. Qual que é a técnica que vocês vão usar para fazer preparos? Olhe como a gente já ajustou atrás. Então quando eu ajusto atrás, olha, aqui está perfeita a curva de Spee. Olha o quanto de espaço a gente ganhou na região anterior. Aí depois disso a gente vai fazer avaliação de cor, também tem o jeito certo. Não pode ser de qualquer jeito essa avaliação de cor. Aí depois eu termino de preparar e meu técnico faz as minhas cerâmicas. Por que cerâmica, Albano? Porque depois eu quero te mostrar qual que é o limite entre a resina e a cerâmica. Albano, e aí? Aí a gente vai fazer a cimentação dessas peças. Olha o quanto a gente está ganhando. Guarda isso, anota. O tamanho, o quanto nós ganhamos de espaço aqui. Cara, Albano, então, esse espaço aqui que você ganhou daqui... Opa, perdão, aqui eu escrevi errado. Daqui para cá... Esse é muito importante no nosso planejamento, no nosso diagnóstico Então guarda isso, que a quantidade de material vai ser muito importante. Aí a gente cimenta em cima, cimenta embaixo, faz a cimentação embaixo, prova todas as peças. Aí a gente vai preparar a peça, que isso o que é? Técnica, e eu vou mostrar depois para vocês essa técnica, saber qual que é o ácido que eu vou usar, o tempo que eu estou colocando o ácido. Por que, Albano? Porque eu tenho cerâmicas diferentes, eu tenho cerâmica de silicato de lítio, eu tenho cerâmica de feldspato, e cada uma tem um tempo e um preparo, exatamente isso. Aí depois nós vamos lavar, vamos aplicar o silano, tem a técnica certa do silano? Tem. E aí a gente vai fazer a cimentação. Albano, como que você vai fazer a cimentação? Depois nós vamos mostrar também. A gente vai ter que usar uma série de técnicas, jeito correto. Tem todo um caminho para a gente chegar nisso. A mesma coisa a cimentação dos dentes inferiores. Quase ninguém mostra isso, eu quero te mostrar isso. Como você faz essa cimentação do inferior? Cara, e aí? E aí a gente chega no resultado final. Esse é o resultado imediato. Olha lá como é que o paciente conseguiu chegar. Então a gente sai de uma situação muito ruim e entra em uma situação perfeita de um paciente que estava destruído, entendendo o quê? Um caminho. Albano, é muito difícil? Não. Cara, precisa talento, dom? Não. Precisa experiência clínica? Não. Precisa entendimento.
precisa seguir o passo a passo. Preciso fazer a avaliação, o diagnóstico, o planejamento e a técnica execução. Perfeito, Albano. E aí, funciona? Aí, olha o resultado final que a gente consegue. Cara, Albano, quanto tempo tem esse resultado? Olha lá como é que ficou o ajuste oclusal perfeito. Olha as guias anteriores. Cara, como ficou muito bonito, muito natural. Albano, esse aqui, ó, com 4 anos, olha como é que ele ficou. Deixa eu só passar o vídeo para vocês. Então, aqui é com 4 anos. Tem mais longe? Tem com... Aqui, ó, desculpa. Com 4 anos aqui, ó, olha lá, ó. Isso aqui é quando ele fazia, olha o bruxismo dele, ele continua com a mesma parafunção, mas quando eu faço a opção correta do material, eu não tenho tanta dor de cabeça. Albano, esse cara tem que usar placa? Sim, para funcionar o bruxista sempre vai ter que usar placa. Albano, tem mais tempo? Tem 8 anos. Cara, e funcionando perfeito, funcionando, esse caso já tem 14 anos. E Albano, tá funcionando perfeito? Tá. Por isso que eu tenho segurança para falar para você, cara, que é muito importante fazer a avaliação correta para poder escolher um material correto. Perfeito? Agora a gente vai para o nosso quarto erro. Albano, qual que é o quarto erro? É para aqueles que querem trabalhar com resina ou com cerâmica, tem dificuldade de acertar o quê? A cor. Cara, Albano, eu não entendo esse negócio de cor. Cara, então eu quero mostrar para vocês exatamente isso. O que é entender esse negócio de cor? Putz, então, Albano, quando eu vejo um caso, por exemplo, um caso como esse que vocês estão vendo, tem uma classe 4 aqui. Cara, o que a gente vai fazer? Eu tenho que saber ler o meu substrato. Albano, então eu vou pegar aquela escalinha Vita e vou tirar a cor. Começou aí o erro. Lembre, aquela escala Vita que você coloca lá, ela é uma cor monocromática e pior, ela é a cor da cerâmica da Vita. Albano, quando eu uso resina, eu uso outras cerâmicas, ela é a mesma cor? Não. Se você pegar várias marcas de resina cor A2 e botar lá, cada uma delas é totalmente diferente da outra. Putz, então é por isso que eu erro? É exatamente por isso que você erra. Cara, então eu preciso entender, precisa entender. Então você precisa entender que quando a gente olha um dente, eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar primeiro o formato que eu quero fazer. Depois, Albano, aí eu tenho que olhar o que eu tenho que substituir. Aqui no caso era uma classe 4, então eu vou ter que substituir dentina e esmalte. Opa, Albano, se eu vou ter que substituir dentina e esmalte é mais complicado? É mais complicado. Opa, e o que mais que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber o que o dente tem, o que eu tenho que imitar, meu substrato. E aí eu olho que ele tem translucidez, eu olho que ele tem uma saturação, eu olho também que ele tem mamelos, eu olho também que ele tem halo opaco, então eu tenho que ir lá e ver os mamelos com muita calma, eu tenho que desenhar esses mamelos e eu tenho que desenhar um halo opaco. Opa, Albano, então é uma estratificação complexa. Perfeito, classe 4 sempre é uma estratificação completa. Albano, faceta? Não, às vezes faceta é com uma resina, às vezes faceta é com 2, depende da tua leitura. Albano, então eu não posso vir com a escala Vita e escolher aqui? Não, se você vier com a escala Vita e escolher, você vai errar e não vai ficar certo a tua cor. Puxa, então o que eu tenho que fazer? Então eu vou ter que pegar um dente, vou ter que pegar as minhas resinas compostas e vou ter que fazer a minha escala Vita ou a minha escala de resinas. Tira a escala Vita da cabeça. A minha escala de resinas. Por que, Albano, que eu tenho que fazer isso? Então agora eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Vem aqui. Por exemplo, por que a escala Vita não funciona? Porque quando você olha um dente, digamos que esse livro seja um dente, o livro do Dudu. Tá vendo esse rosa? Ele é um rosa forte. Na boca, quando você pega a escala Vita e põe aqui, você não vai ter essa cor forte. Por quê? Porque na boca ela está diluída. Diluída pelo quê? Pelo meu esmalte. O esmalte está aqui em cima. Continua rosa, só que é um rosa diluído. A minha escala Vita.
A minha escalavita, ela não dá essa translucidez. Por isso vocês nunca conseguem acertar. Albano, então como que a gente restaura? Então a tua dentina, que é esse rosa, ela sempre tem que ser muito mais saturada, muito mais escura. Do que? Do que aquela cor que você está vendo quando você põe a tua escalavita. E o meu esmalte, Albano, o meu esmalte ele vai ser um vidro jateado para diluir a cor do fundo. Albano, então o rosa ele fica um rosa mais suave? Exatamente isso. Então quando você faz a tua seleção, você vai ter que selecionar uma resina de dentina mais escura do que aquela que você colocou aqui. E um esmalte mais claro do que aquela cor que você colocou aqui. Então se você botou A2, provavelmente a tua dentina é um A3, teu esmalte é um A1. E aí você vai misturar para dar a cor final. Opa, Albano, então começou a ficar mais claro. É por isso que eu erro? Exatamente por isso que você erra. Então você precisa pegar as tuas resinas e fazer uma escala com essas resinas. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui embaixo. Opa, Albano, o que é essas bolinhas? Você vai pegar uma placa de vidro, você vai botar bolinhas da tua resina aqui, vai pegar uma outra placa de vidro e apertar em cima, até a espessura de uma espátula e polimerizar. Aí você vai tirar esses disquinhos, vai pegar uma folha de sulfite e fazer um risco. E aí você vai colocar esses disquinhos em cima. Você vai ter exatamente isso daqui. Puta, aí Albano, aí você vai conseguir entender. Por exemplo, se eu botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qual que é a resina que é de dentina? Opa, Albano, dentina é essa aqui, dentina é essa aqui. Opa, Albano, qual que é a resina de esmalte que é um vidro jateado? Opa, essa aqui. Qual que é o esmalte transparente? Essa aqui. Ah, Albano, qual que é que tem cor? Opa, eu vou olhar aqui e vou achar a minha que tem cor. Albano, então aí começa a ficar mais claro, eu começo a não errar mais. Perfeito, você começa a não errar mais. E aí? Aí você vai fazer o quê? Aí você vai pegar essas tuas bolinhas e vai entender no teu dente o que é para cada caso. Então você vai pegar lá e vai colocar, opa, essa aqui serve para fazer a minha translucidez. Opa, essa aqui serve para fazer o meu mamelo, opacidade. Opa, essa aqui serve para dar a cor lá na cervical mais saturada. Albano, aí fica fácil. Aí fica fácil. Aí você começa a entender. Albano, você pode pegar qualquer kit de resina? Pode, aqui eu peguei da Grádia. Mas você poderia pegar outro? Poderia pegar outro. O que você precisa entender? O efeito dessas resinas, por isso daquela plaquinha de vidro. Você vai entender que a dentina ela é translúcida, que o esmalte é mais translúcido ainda e que o esmalte trans é mais transparente e que eu tenho que muitas vezes ter uma resina de opacidade e às vezes tem marcas comerciais que não têm essas resinas. Albano, então eu vou ter que saber como usar? Você vai ter que saber usar. Você vai ter que ter uma resina de guia palatal. Para quê? Para dar resistência. Você vai ter que ter, quando não tem dentina, classe 4, classe 3, uma resina de opacidade para bloqueio. Você vai ter que ter o quê? Uma resina de dentina de volume. E você vai ter que ter o quê? Uma resina de esmalte de cobertura. Opa, Albano, aí você consegue trabalhar perfeito? Consegue, vem aqui comigo. Olhe, então pare de olhar no slide, vem aqui. Então eu tenho que entender isso agora. Eu não posso entender essas diferenças. Albano, então agora eu vou ter que entender como restaurar? Isso mesmo, você vai entender como restaurar. Puxa, então o que é isso? É aqui, ó. Você vai entender que, nesse caso, olhe como você vai restaurar. Então, eu vou primeiro isolar, vamos tirar aquela resina, eu vou adiantar para não ficar tão demorado, tiro toda a resina, ponho luz. Hoje a gente pode usar uma luz ultravioleta. Aí eu vou botar o ácido, vou colocar o adesivo. Depois que eu ponho o ácido e adesivo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a minha guia palatal. Albano, posso trabalhar a mão livre? Pode. Posso trabalhar com guia palatal? Deve, é melhor. Aqui eu fiz a mão livre, mas não é tão fácil, você tem que ter experiência. Olha, eu botei meu dedo ali por trás
E olhe como eu consegui deixar aquela concha palatina. Puta, legal. Aí, Albano, aí eu vou polimerizar. Mas nessa região que você está vendo aqui, o que que tem? Tem uma translucidez. Opa, Albano, então agora eu tenho que trabalhar com uma resina de escrevi errado. Opacidade. Albano, então não é aquela resina de dentina, não. Então, ó, eu estou fazendo o halo opaco na borda. Eu agora, depois que termino o halo opaco, vou pegar o quê? Uma resina que tenha opacidade. Amanhã eu vou mostrar para vocês quais são as resinas, a marca comercial que eu tenho que usar. E aí eu ponho essa resina ali. Albano, é muito pouquinho? É, só no fundo da cavidade. Para que essa resina serve? Para bloquear e também para desenhar os mamelos. Você viu que a gente desenhou os mamelos? Vou voltar um pouquinho aqui. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Tô desenhando os mamelos ali. Vou tirar aqui. Olha lá, eu desenhando os mamelos. Então, olhe como a gente desenhou os mamelos aqui. Legal, Albano. Eu posso usar tinta nos mamelos? Pode, também pode usar tinta. Você pode usar para fazer alguns efeitos. Depois, Albano, depois a gente vai trabalhar agora com uma resina de volume para dar a cor. Albano, então eu uso sempre duas dentinas? Sim. Uma dentina de opacidade e uma dentina para dar cor. Essa tem translucidez. Albano, se eu usar na classe 4 direto, você vai ficar com ela acinzentada. Você também já cometeu esse erro. Por quê? Porque você não seguiu um caminho correto. Albano, você vai acabar errando. Aí a gente faz os desenhos dos mamelos, bonitinho, lembrando que a gente acaba em 0. E por último, Albano, por último a gente vai usar uma resina de esmalte. Opa, perdão, deixa eu só voltar aqui. Uma resina de esmalte. Albano, tem um jeito certo de aplicar essa resina de esmalte? Tem. Lembra, amanhã a gente vai falar de técnica. E aí eu vou poder mostrar isso para você, como você vai aplicar isso dali. Albano, depois a gente vai para o acabamento e polimento, aí a gente vai entender também como eu faço esse acabamento e polimento, qual que é a sequência que eu vou usar, sequência de borrachas. Lembra, a gente tem que ter uma sequência correta de borrachas. Usa as sequências corretas de borracha, para onde? Para a gente ir para a última fase do acabamento proximal, técnica do clique, para a gente chegar no resultado final. Opa, Albano, então se chegou no resultado final aqui e não usou escalavita, esse é o imediato. Aí depois a gente fez o acabamento final e aí conseguiu o caso final. Perfeito, isso mesmo. Albano, então é um erro saber usar a escalavita? Usar a escalavita é um erro. Por que é um erro? Então vem para cá agora. É um erro porque a escalavita, ela não te dá a cor. Você viu? Eu tenho que entender o quê? Que eu trabalho com dois substratos. Eu trabalho com um substrato mais escuro e mais claro que misturado vai dar a cor final. Então é a cor da dentina, que é cor com esmalte, que misturada que dá a cor final. Então quando você pega a escala e põe ali A2 e pega a resina A2, você pega A2 de dentina, A2 de esmalte, você mistura, fica um A2 mais forte. Por isso que não fica nem natural e por isso que você erra, a cor não fica na cor que você quer. Então você tem que entender que você precisa entender esse caminho correto, esse diagnóstico. Por quê? Porque com o diagnóstico correto eu vou conseguir fazer o quê? Um encontro correto e vai dar a cor perfeita para minha restauração. Opa, Albano, então é esse o caminho, você tem que dar isso. Sim, exatamente, você tem que chegar nisso. Então, cara, esse é o caminho? Esse é o caminho. A gente vai entender esse diagnóstico, entender os pilares. E aí, Albano, foi aí que você criou aquele Oral Map? É, ele também te ajuda, como eu mostrei para vocês. Então, cara, eu vou conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer isso. Então, o que eu quero? O que a gente viu hoje? A gente viu que a gente comete 4 erros. Erros comuns nas nossas reabilitações do nosso dia a dia, que impede você do quê? De chegar na naturalidade, na durabilidade. Eu te mostrei. Quais são os erros? Primeiro, colocar a culpa na resina. Lembre, não é resina, é o quê? Olha no teu caderno que você anotou. Propiocepção. O que você aprendeu ali?
você aprendeu que eu preciso cuidar das minhas guias caninas. Eu preciso ter essa propriocepção. Legal. Albano, o que é o segundo erro? Segundo erro é achar que não dá para reabilitar com resina. Não! Você tem que entender qual que é o melhor material restaurador para aquela situação clínica. Não é porque eu só sei fazer resina ou cerâmica, não. Eu tenho que entender o meu paciente, tenho que entender esse diagnóstico do meu paciente para saber se a resina vai se comportar melhor naquele problema ou a cerâmica vai se comportar melhor naquele problema. Albano, mas qual foi o terceiro erro que você mostrou? Achar que a cerâmica, que ela é muito mais resistente que a resina composta. Ela realmente é, mas não é isso que determina se eu vou usar resina ou cerâmica. Lembra que eu mostrei para você? Se ela for muito dura, ela vai jogar a força pro remanescente dental e vai dar problema. Opa, então daí é melhor usar resina. Isso, você já está entendendo. Albano, legal. E quando eu faço resina? Usar escalavita, até mesmo quando você faz cerâmica. Lembre, você está misturando cores. Então aquela cor não é a que você vai ter que usar. Você vai ter que usar cores, você vai ter que usar uma mais saturada e uma outra que vai diluir a cor. Para daí eu conseguir chegar ao quê? No caminho perfeito. Perfeito, galera? Então a gente já viu os erros. Agora, o que eu quero que você veja? Por isso que eu falei que é uma continuidade. Amanhã, na próxima aula, quer dizer, perdão, na próxima aula, depois de amanhã, a gente vai ter o quê? A gente vai aprender sobre avaliar e restaurar. Então a gente vai desde a avaliação até as técnicas. Então a gente vai ver todos os pilares. Eu vou entender agora como eu avalio, como eu diagnóstico, como eu faço o meu planejamento e como eu aplico as técnicas. Eu vou conseguir esse caminho. O que é isso, Albano? É essa metodologia que eu criei na minha prática clínica nesses 24 anos. É o jeito que eu aprendi a reabilitar e o jeito que eu consegui ensinar os meus alunos a reabilitarem e ter certeza que todos eles conseguem chegar na naturalidade e na durabilidade, que é o que a gente precisa. Albano, então isso é um método muito bem estruturado? Vou falar para você que hoje eu tenho certeza, eu te garanto que isso é um método muito bem estruturado, que eu te dou certeza que você vai conseguir restaurar. Albano, de onde você tirou isso? De muitos alunos que já passaram por mim, de alunos que se você quiser entrar no Insta e perguntar direto para eles, faça isso, pergunte direto para eles. É muito melhor do que você escutar só eu falando, que você consegue através disso ter previsibilidade, ter resultados de excelência, ter segurança em tudo aquilo que você vai chegar lá. Perfeito, galera? Então, eu espero você depois de amanhã para a gente fazer mais uma aula onde eu vou te mostrar lá do começo de como aplicar, de como diagnosticar, de como planejar e como usar as técnicas com perfeição. Então te espero lá, fiquem com Deus, se cuidem, trabalhem muito bem para a gente falar mais e descansem para a gente conversar mais, para você aprender muito mais com a gente. Um grande abraço! Albano, casos complexos como esse aqui, bocas tortas, desgastadas, mesma coisa, eu vou entender do mesmo jeito. Então eu vou olhar meu paciente de forma geral e vou entender que casos complexos têm que ser avaliados de forma delicada. Então o que eu tenho que avaliar? Primeiro, o problema está na frente ou está atrás? Opa, eu vejo essa paciente, ela o quê? Perdeu a curva de Speer, perdeu dimensão vertical. Aqui o problema é muito mais sério. Então a gente vai entender qual que é o problema, qual que é o posicionamento do dente, o que tem de estrutura. Aí eu vou ver se tem necessidade de levantar a dimensão vertical. A gente está colocando os inlayzinhos lá. Por exemplo, aqui é tabletop, sem desgaste nenhum. Eu tenho que saber por que eu estou aumentando essa dimensão. Não adianta você aumentar aleatoriamente, senão o cara vai ter dor. Eu tenho que seguir uma metodologia para saber o quanto eu estou aumentando. Eu tenho que saber quanto que eu posso usar naquele dispositivo desprogramador. O artigo diz pra gente. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o quanto eu estou fazendo isso. É difícil? Óbvio que não. Após o isolamento absoluto feito,
ele nos garante um melhor acabamento da restauração, uma melhor visualização do término dessas restaurações. Com o isolamento completo, sem saliva, primeira coisa, nós iniciamos com o ácido adesivo, a aplicação de ácido adesivo e a estratificação. Como nós estamos fechando o diastema, nós vamos trabalhar com 2 massas de resina composta. Nós damos volume com a resina que simula a dentina. Essa resina ela serve para bloquear a cor do fundo. Depois dela, confeccionando o fechamento dos diastemas, nós usamos uma segunda camada de resina que simula esmalte. Essa resina ela vai dar uma translucidez, justamente para simular o esmalte, deixando que a luz penetre e depois ela volte difusa para o observador. É a cimentação desses dentes. Cimentamos todos eles posteriores, ajustamos, está tudo perfeito. Aí eu posso trabalhar na região anterior. Aqui a paciente quis cerâmica, porque ela era desequilibrada, não tinha guias, e ela preferiu trabalhar tudo. Podia trabalhar só com cerâmica no canino? Poderia. Mas aqui a paciente optou, é muito pouco desgaste, é muito pouco desgaste. É isso que eu vou mostrar para vocês. Exatamente na execução, o quanto vocês precisam desgastar. Albano, isso é uma conversa com um técnico? Você tem que ser minimamente invasivo. E a hora que você mostra isso para o teu paciente, cara, o teu paciente entende e ele vai te pagar para você poder fazer. Porque você está preservando ele. Você está sendo o quê? Honesto e justo com ele. Você não está fazendo por fazer, você está mostrando e provando para ele, cara, é por causa disso, por causa daquilo, por causa disso e outro, que eu vou fazer isso. E o desgaste ele é minimamente invasivo, porque eu vou usar essa técnica e vou fazer isso. Você prova por A mais B. E aí você o quê? Você tem confiança do teu paciente. E aí, cara, o cara vai aceitar tudo que você falar para ele. E ele vai fazer, e ele vai ter prazer de te pagar. E você vai ter prazer de receber. Porque você vai saber que está fazendo a coisa certa.